Irmãos, eu recebi agora no final da tarde um SOS de Lucimere. Ela foi convocada para apagar um fogo, um incêndio, né? Incêndio tecnológico lá na empresa, lá no Cabo. Então ela tinha que se deslocar para lá. Ela, irmã, vai, paz, salvamento, Lucimere, resolva o que tem que resolver. Passe para mim o tema e nós vamos fazer um estudo bíblico, irmãos. Preparem suas Bíblias aí. Eu pedi a Paulo para colocar ali, não é? Os versículos. Mas, quando você tem a sua Bíblia, às vezes é uma versão diferente, né? Tem uma palavra diferente. Então, nós vamos ver hoje, irmãos, o que Deus e a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre a nossa saúde emocional. A gente está estudando, né, durante o mês todo de janeiro, que é sobre a saúde mental, né? Nosso equilíbrio. Então, eu acho que nós que somos cristãos, temos a obrigação de ser equilibrados. Eu penso assim. Mas como é que a gente consegue isso, né? Então, estamos assim, a cada domingo a gente está analisando um lado. Eu lembro que Suzete levantou aqui a questão do perdão, né? A questão do perdão. Hoje nós vamos ver as questões referentes à saúde emocional. As nossas emoções, às vezes as pessoas são até reféns das emoções, né? Então ficam desesperadas, ficam ansiosas, ficam com raiva, ficam tristes, ficam melancólicas, entram em depressão. Então, essas questões todas são abordadas na palavra de Deus. E nós vamos hoje ver aí um passo a passo e nós vamos aprender como nós lidarmos com as emoções para que nós tenhamos saúde emocional. Muito bem. Então, o primeiro ponto, logo de cara, é que Deus se preocupa conosco, com suas criaturas. E nós, além de criaturas, somos também filhos de Deus pela adoção em Cristo, né? Então, quais são os ensinamentos bíblicos? Primeiro, a gente vai ver no Salmo 56, verso 8. Salmo 56, verso 8. O que é que diz aí o Salmo 56, verso 8? Vamos ler todos juntos. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Veja que pergunta pertinente, né? A gente vê lá no livro de Apocalipse que as orações, as lágrimas dos santos são recolhidas. Veja que figura linda, não é? Recolhidas. Então, isso aí é o salmista conversando com o Senhor. Sofreu perseguições, estava com problemas sérios emocionais e apelou para o dono de tudo, que pode nos estender a mão, não é? E resolver essas questões. Então, o que a gente aprende com isso aí? Deus está atento às nossas emoções. Ele está. Deus diz o livro de Provérbios que o Senhor, de onde Ele está, Ele vê tudo. Ele vê, Deus é Espírito, né? Deus vê com os olhos do Espírito, com Ele pé. A gente cantou ainda agora que tudo está nas palmas das mãos de Deus, né? Deus não tem mãos, mas tem a figura, né, das palmas das mãos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não estamos aqui à deriva, feito um barco no mar revolto, não. Deus está atento às nossas emoções. Isso é o que nos ensina o Salmo. Aí nós vamos ver como é que Jesus, o que é que Jesus nos diz. Aí na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos hebreus, os hebreus eram os cristãos hebreus, né, que eram de lá de Israel. Então, no livro, na carta aos hebreus, no capítulo 4, verso 15, veja lá, eu vou pedir a Matias para ele ficar em pé e ler esse versículo aí. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Quem é esse ele aí? O próprio Jesus. Qual foi o único que não pecou? Foi Jesus. Então, ele foi tentado em todas as coisas. A nossa semelhança. Nós somos tentados, irmão, todo dia. Quando a gente sai daquela porta, né? A gente é tentado o tempo todo.
O que é que diz a oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação. Ele não diz que a gente não vai ter, não. Ele nos orienta que nós peçamos a Deus que nós não venhamos a cair nessas tentações, não é? Tá certo, Zama? Eu estou certa? Eu não. A palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor. Então, Cristo comunga de nossas pelejas, né? A palavra nordestina para luta é peleja, né? Então é uma peleja. A gente vive uma peleja de manhã, uma de tarde, outra de noite. Se você acordar de madrugada, é outra peleja. Então, Cristo comunga de todas essas nossas pelejas. Porque Ele passou por tudo isso. Quantas vezes a gente lê no relato bíblico que Cristo ia de madrugada orar? Ele saía de junto dos seus discípulos e ia orar de madrugada. Era uma peleja, não é? Do mesmo jeito que a gente, às vezes a gente não acorda, né, Silvia, de madrugada, não sabe por quê, né? Aí fica, vamos orar, vamos apresentar o Senhor. É uma angústia, às vezes, né, Viridiana, que a gente não sabe de onde vem. Porque o nosso emocional nos movimenta, digamos assim, né? Então, Jesus entende as nossas lutas. E Ele é o sacerdote que nos ensina como é que a gente vai superar tudo isso, né? E aí a gente vai para um ponto que é importante. Eu sempre me reporto, né, ao que os outros já disseram. Nossa psicóloga Suzete, ela levantou aqui a questão do perdão. Foi no domingo passado de manhã, falando sobre o perdão. Porque se você não perdoar, você não vai ser perdoado, né? Toma lá da cá. Ou você perdoa para ser perdoado, e se você não perdoar, você também não recebe o perdão divino. Mas tem uma outra dimensão que é muito importante também, que é a importância da gratidão. Eu me lembro que Matias também falou de manhã sobre a gratidão. Então, nós vamos ver na carta que o apóstolo escreveu à igreja Tessalônica, cada nome bonito, né, irmãos? Tessalônica. Então, os tessalonicenses eram os moradores dessa cidade de Tessalônica. Uma cidade grande, uma cidade muito importante, e a igreja de lá era uma igreja muito boa, essa igreja que tinha lá na cidade de Tessalônica. E o apóstolo escreveu uma carta para eles, e o que é que ele diz aí? Todo mundo vai ler essa agora. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele estava ensinando à igreja, aos irmãos, né, daquela igreja, que eles deviam dar graça. Aí a gente às vezes pensa, acontece coisa ruim na nossa vida e a gente vai dar graças pelas coisas ruins. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Se nós vamos ser gratos, então nós não vamos ser gratos pela coisa ruim. Vamos ser gratos pelo efeito, às vezes, que uma coisa ruim acontece na nossa vida. Então, às vezes, a gente não entende na hora e fica revoltado, Senhor, porque isso aconteceu comigo. Será que eu mereço isso, Senhor? Quantas vezes a gente já perguntou a Deus? Senhor, eu mereço isso? Não, ninguém merece as coisas ruins. Elas acontecem porque elas fazem parte da nossa natureza terrena, né? Mas a gratidão, não é? Ela é que vai ser o diferencial. Por quê? Você ser grato, você exercer a gratidão, ele muda a nossa perspectiva. Então, uma coisa que a gente via originalmente como ruim, como nociva, como perversa, como pesada, como incômoda, não é? Se eu for fazer uma lista de adjetivos aqui, não vai acabar nunca. Quando a gente muda, né, para o modo gratidão, a gente começa a ver de outro ângulo. Então, aquilo já não é aquele bicho-papão. É só uma lagartixazinha, né? Que estava ali passeando no nosso quintal. Lá em casa tem uma lagartixa desse tamanho. E a gente conversa com ela, né? Aí tem até nome a lagartixa. Aí ela vem e a gente bota ali as besteirinhas para alimentar, porque é um animal que come os insetos, né? Come os mosquitos da dengue. Então, a gente muda a perspectiva. Quando a gente muda o foco, o modo de olhar, então a gente melhora a nossa saúde emocional. A gente tira aquele foco do que é ruim e começa a ver, procurar o que é bom, procurar o resultado. Às vezes a gente não acha na mesma hora não, viu, irmãos? Não é automático, não. Mas só o fato de você sair do modo da reclamação para o modo da gratidão, você já tem uma melhora. Já vem a ocitocina, né? Já vem os hormônios da felicidade, eles já começam a fluir nas correntes sanguíneas. E a gente já melhora. Aí a gente já vê, não é, as coisas de um outro ângulo. Isso é a gratidão.
Então, aí a gente vai partir para os finalmente. Então, qual é o finalmente? Cristo veio aqui à Terra, nasceu, cresceu, sofreu, morreu, ressuscitou. E qual o grande objetivo de tudo isso? Para que nós fôssemos reconciliados com o Pai. Porque nós não perdemos essa conciliação, nós não perdemos lá no Éden, quando aconteceu aquele episódio triste, não é? Da desobediência. Nós nos tornamos a raça humana desobediente. Então, como é que a gente volta para o terreno da obediência? Através da união, de você voltar aos caminhos do Senhor, né? De você readquirir essa paz que a gente tinha, que Adão tinha, que Eva tinha no Éden. Então, como é que isso é possível? Isso é possível. Vamos ver ali, na carta que foi escrita aos Filipenses, aí vamos para a história, né? Filipos era uma cidade muito boa também, uma cidade grande, tinha uma igreja muito grande lá, muito boa. Então, quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, no capítulo 4, tem 2 versículos, o 6 e o 7, né? Aí eu vou pedir a Joelma para ler o 6, Joelma vai ler aqui bem bonito, e depois Bia vai ler o 7, viu? Primeiro, Joelma vai ler o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. De graças. Agora a Bia vai ler o outro versículo, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Gente, que caminho lindo esse! Não é? Então existe um caminho, é só você trilhar o caminho. Está muito claro, tá? Tem dúvida? Alguém tem dúvida do que a gente acabou de ler? Não. Então, o que é? As inquietações fazem parte da nossa natureza humana, não é? Mas o que é que a gente tem que fazer? Levar a quem pode nos ajudar. Gente, eu sempre digo, olha, digamos, é um mantra meu, assim, nós temos a quem recorrer. Há anos que eu venho dizendo isso nessa igreja. Nós temos a quem recorrer. As pessoas que estão por aí sofrendo, às vezes não tem, acham que o prefeito vai resolver, o governador, sei lá quem, o fulano de tal, Beltrano, Cicrano. Não, quem vai resolver é o dono de tudo. Não é? Então, nós colocamos diante do Senhor as inquietações, através de nossas petições, nossas orações. O que é que diz a palavra? Orai sem cessar. Orar sem cessar não é ficar de joelho 24 horas, não, minha gente. É em toda ocasião que acontecer, seja lá o que for, não é? Bom ou ruim, a gente apresenta diante do Senhor. Aí qual é o resultado? A paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento. Então, porque algumas pessoas dizem... O sepultamento de uma pessoa cristã é muito diferente, não é, irmãos? A gente às vezes vê no cemitério, né? As pessoas que não têm essa paz, que não têm, elas se desesperam naquela hora. Mas nós não, porque nós temos a paz que excede todo entendimento. Nós sabemos para onde aquela pessoa está indo, para onde ela já foi recolhida aos braços de Abraão, né? Já está junto do Pai Eterno. Então nós não nos desesperamos, nós ficamos tristes, choramos, nós sentimos falta. Mas por quê? Porque nós temos essa paz que excede todo o entendimento, que ela é adquirida através desse caminho. Leve ao Pai, apresente suas questões, espere, às vezes a resposta não vem na hora, né? Eu me lembro que a irmã Penha, que foi diaconisa aqui na nossa igreja, né? Ela continua sendo diaconisa, só que agora ela está morando lá em Rio Doce, né? E ela, dificuldade, ela não conseguiu mais vir para cá, findou ficando lá, né? E Penha dizia que ela passou 18 anos orando, porque o marido dela, o irmão George, ele vivia na boemia. Ele tinha uma voz linda, deve ter ainda, né? Ele estava já idoso, doente, mas ele tinha uma voz lindíssima. E ele, em vez de usar a voz para o louvor, ele usava a voz do mundo, né? Ele estava cantando para, sabe, Deus para quem, né? Para Deus é que não era. Então, ela vivia permanentemente apresentando o esposo dela ao Senhor. Senhor, tira meu marido dessa vida. Senhor, tira meu marido. E aconteceu um dia que o irmão George, ele se converteu.
E aqui nessa igreja, muitas vezes não foi Matias, nós acompanhamos ele cantando com a linda voz dele aqui, né? Então a gente ficava emocionado de ver o resultado de 18 anos de oração. Então não foi na hora, mas ela estava em paz, porque ela estava entregando o problema nas mãos de quem podia resolver. Isso é um exemplo de vida muito forte, né? Que a gente vivenciou aqui na nossa igreja. Muito bem, então essas são as questões que a gente vai aprendendo, não é? Pela palavra. Então, nós vamos lidar com a roda viva das emoções, né? A gente às vezes amanhece tranquila, recebe uma notícia ruim, fica aperreado, fica nervoso, liga para a Suzete, liga para a Viridiana, já estou apavorada, né? Então, isso é a roda viva. E às vezes a gente fica com muita raiva, né? Fica bravo, né? Fica com vontade de torcer o pescoço lá, seja lá de quem for, não é? Todo mundo já passou por isso, não fui só eu não, né? Como é que você lida com a raiva? Veja que sentimento forte, tira você do sério, você começa a dizer besteira, tem gente que diz até o que não era para dizer, né? Fica nervoso, a pressão sobe, a pessoa fica nervosa, fica tremendo, é um drama, não é? Então, como é que a gente vai lidar com a raiva? Como? A palavra ensina também. Vamos ver, em Efésios 4, Efésios é outra carta, né? Que o apóstolo Paulo era um grande escritor, né? Ele vivia escrevendo cartas e mais cartas. Essa igreja, a cidade era Éfeso, uma cidade muito grande. Essa igreja era uma igreja muito boa. Com certeza era a maior igreja daquela época na Ásia. E ele dá uns exemplos muito bons. Efésios 4, 26 e 27. Vamos lá, todo mundo vai ler agora. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. Gente, ter raiva é natural. Você não vai dizer, não, eu não tenho raiva. Aí você já está mentindo, né? Já é outro pecado, né? Então, eu tenho raiva, sim. Mas, quando a gente fica com raiva, a gente não pode deixar que aquele sentimento extrapole os limites. Porque aí você está fazendo o quê? Dando lugar a quem não deve, né? Não é isso? Não é isso que o texto está ensinando? Então, primeiro você respira fundo, né? Respira fundo, sossegue seu coração. Segundo, você apresenta ao Senhor. Não é que a gente aprendeu ainda agora, que apresenta ao Senhor. Ore, Senhor, me dá discernimento, me dá tranquilidade para enfrentar essa situação difícil. Me ajuda a me libertar desse sentimento de raiva, não é? E terceiro, você procura ajuda. Você pode procurar ajuda de alguém, um conselheiro, uma pessoa amiga sua que você confia, não é? Você pode apresentar o seu caso. Às vezes a gente até liga para o pastor Marco. Pastor Marco, aconteceu isso. Esse mês não é para ligar não, viu, irmãos? Que ele está de férias, né? É para ligar para Matias, viu? Ligue para Matias. Ligue para Adriano. Ligue para Daniel. Pastor Marco está de férias. Deixa o bichinho descansar. Mas a gente pode também procurar ajuda. Para quê? Para que a gente supere essa sensação. É um sentimento... Olha, irmãos, eu tive uma vez uma raiva. Eu parti para cima do meu irmão. A gente era tudo criança. Eu parti para cima dele, as minhas unhas são perigosas. Eu vivo cortando, até porque para tocar piano tem que ter unha curta, né, Silvia? Mas a minha unha, ela é feita uma navalha. Eu fui para cima dele, que arranhei ele. Eu fiquei tão assustada depois desse dia, que nunca mais isso aconteceu. Foi a primeira e última vez. Eu fiquei apavorada, porque naquela hora, se eu tivesse um cacete, eu tinha quebrado a cabeça do meu irmão. Por causa de uma besteira lá qualquer, que eu não me lembro nem o que foi. Eu só me lembro que eu fiquei com tanta raiva, que eu me tornei um monstro. E eu fiquei apavorada. Na hora, eu aprendi uma lição. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Quando você dá lugar ao diabo, ele toma conta mesmo, viu, irmãos? Não dê não. Não dê não. Porque se você der, ele vai tomar conta e ele vai transformar você num fantoche. Então, a palavra é muito clara. Então, irai-vos, não pequeis. A gente se irar é uma coisa, pecar é outra. Você fica irado, você fica indignado, você explode. Não, está errado, eu não gostei. Sim, dentro daquele padrão. E a gente não vai dar lugar a quem não deve, tá certo? Então, respire fundo, faça suas orações, converse com a pessoa para ouvir a sua queixa. Tudo isso é válido. Só o que não é válido é dar lugar a quem não deve, né? Isso é que não é válido, tá certo?
Então, essa é a forma de lidar com a raiva. Não pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, significa o quê? Eu tive uma raiva tão grande de Zama, só faltei arrancar os cabelos de Zama. Aí, antes que o dia vire, eu ligo para ela, Zama, me perdoe, Zama, eu fiquei com tanta raiva de você naquela hora, Zama. Mas foi só naquela hora, viu? Já passou. Aí, é isso que é você não deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Não é você deixar no outro dia você continua com raiva, daqui a um mês você está com raiva, daqui a um ano você está com raiva. Que raiva é essa, minha gente? Peraí, não pode ser assim, não. Então, isso é que é o jeito certo. Eu não briguei com Zama, não, viu, gente? Foi só um exemplo. Eu nunca briguei com Zama, não, viu? Muito bem, então isso é a forma de você fazer. É isso que a palavra nos ensina, tá certo? Outra questão muito, muito difícil de lidar, que é a ansiedade, né? Ansiedade é quando você imagina que vai acontecer uma coisa, às vezes nem vai acontecer, e às vezes está até acontecendo, mas não é nem daquele tamanho todo. E você fica tão fora de si com a ansiedade, que você não faz nada, às vezes fica apático, né? Aí você tem síndrome do pânico, você tem uma crise de ansiedade, o coração acelera, sua pressão sobe, ou sua pressão baixa, que a baixa é mais perigosa que a alta, e por aí vai. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir o que o apóstolo Pedro nos ensina. Então, na carta do apóstolo Pedro, o que é que ele diz? Paulo, você agora vai levantar e vai ler aí, Paulo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Gente, que coisa linda! Ele tem cuidado de vós, de nós. Vamos todo mundo dizer, ele tem cuidado de nós. Quem é que cuida de nós? Nosso Deus. Ele mandou, Cristo disse que quando ele fosse para o Pai, ele iria mandar o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos orienta, que nos... Às vezes aí a gente está extinguindo o Espírito, né? Não é para extinguir também não, viu, minha gente? Então a gente tem que ter cuidado, né? Esses cuidados, para que tudo aconteça daquela forma que tem que acontecer. Então, aí a gente dá uma sugestão. Entregue a Deus. Eu andei dando a algumas pessoas aqui na igreja, eu tenho até umas ali para quem eu não dei, uma cadernetinha, pequenininha assim. Eu vou dar até a irmã, que a irmã veio aqui hoje, tem uma ali, viu, irmã, para a senhora. Eu acho que eu dei a Veridiana também, não foi, Veridiana? Essa cadernetinha de orações é para você anotar as coisas. Deus não precisa de anotação, não, gente. Quem precisa é a gente. Porque a gente não tem memória de elefante para lembrar de tudo, né? Então a gente anota na cadernetinha. Faça uma listinha, né? De tudo que está lhe aperreando, de tudo que lhe causa ansiedade. E você apresenta, Senhor, aqui é a minha listinha. Senhor, derrama da tua graça, do teu favor, da tua benevolência, sobre a minha listinha de motivos de ansiedade. E o Senhor vai ouvir, porque Ele tem cuidado de nós. Não é? Outra coisa que você pode fazer é você conversar com uma pessoa de sua confiança e também procurar essa ajuda, né? Nós temos aqui, na nossa igreja, temos 2 psicólogas logo, né? Aliás, temos 3, porque Márcia também é psicóloga, né? Temos Suzete, temos Veridiana, né? Irmã Veridiana. Para quem não conhece Veridiana, fique em pé, por favor. Que nem todo mundo conhece Veridiana, né? Veridiana, ela também é psicóloga, né? E temos também, perdão, Veridiana. Você trabalha na área de saúde, mas você não é psicóloga. Nós temos Suzete e temos Márcia. As 2 trabalham, então nós temos 2, né? Me perdoe. Então, nós temos pessoas aqui da nossa igreja que podem nos aconselhar. Então, nós temos, além da gente recorrer ao Pai, a gente recolhe também aos irmãos, né? A gente vai chegar nessa questão da comunhão, viu? Muito bem. E qual é outra emoção que acaba com a gente? É a tristeza, né, irmãos? Aí quando a gente perde alguém, Veridiana está no luto. Ela perdeu a mãe dela recentemente, né? Irmã Terezinha relatou recentemente que perdeu um sobrinho assim, da noite para dentro. Passou mal e foi embora. Eu perdi uma tia essa semana. Ela estava doente há muito tempo, era irmã da minha mãe. Ela já estava doente há muito tempo, ela já era praticamente uma paciente terminal. Então a gente já estava pedindo, o Senhor tem misericórdia, porque o sofrimento já era tanto e ela já não tinha mais lucidez nenhuma.
E ela se foi, mas a gente fica triste, né? Porque aquela pessoa não está mais, né? Então a tristeza, ela quebranta o nosso coração, né? O nosso coração fica... Tem gente que chega a sentir uma dor no coração, né? Diz assim, meu coração está doendo, né? Vocês não já viram essa expressão? Meu coração está doendo, de tanta tristeza que a pessoa tem. Então, os quebrantados de coração, Deus está perto. Vamos ver o que é que diz o Salmo 34, verso 18. Silvia, você pode ler esse versículo, Silvia? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Veja só. Quem é que está perto do coração? O Senhor. Quem é que salva o oprimido? O Senhor. Estão vendo, gente, que a Bíblia ensina tudo. Não tem nada que esteja fora da Bíblia. Não adianta tecnologia, não adianta satélite. A Bíblia continua atual, como ela desde a época que Deus concebeu, né? A ideia de deixar para a gente um relato, vários, né, relatos. Então, quando você está com tristeza, com melancolia, quando você sofreu uma perda, então você procure quem vai lhe salvar dessa situação. A gente está voltando sempre ao mesmo ponto, né? Vocês já perceberam que todas as situações a gente volta sempre ao mesmo ponto? Não é? Por quê? Porque a solução é a mesma, não é? É a mesma solução. Tá certo? Você pode procurar um conselheiro, um parente, um amigo, mas isso é para você comungar com aquela pessoa. Mas quem vai salvar o oprimido é o Senhor. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos algumas sugestões para vocês em relação a você praticar a gratidão, praticar essa paz que Deus nos concede. Então, você pode fazer... Olha, eu vi uma vez uma ideia, eu até comecei a fazer e depois não me lembro porque eu deixei. Todo dia, você anota num papelzinho uma coisa boa que aconteceu com você. Pode ser uma besteira, né? Recebi um presente de uma pessoa que eu nunca imaginei receber. Aí você anota. Eu estava com uma pendência na justiça, o juiz deu parecer favorável, né? Qualquer coisa desse tipo. Aí você anota e você vai botando num potinho lá. No final do ano, o potinho está cheio de coisa boa. Não é? Imagina uma coisa tão simples. Se você for uma coisa por dia, no final do ano você vai ter 365 coisas boas que aconteceram com você e você registrou. Aí você vai... Não você precisa esperar para o final do ano para agradecer, não, viu, gente? Você já pode ir agradecer na medida que você for recebendo, não é? Então, você vai fazer um diário de gratidão, digamos assim. Você vai anotar essas coisas que você vai recebendo. Pode ser no celular também, né? Você vai anotando. Hoje o meu vizinho fazia cara feia para mim, não teve... Joelma não contou aqui um problema sério, isso que teve com o vizinho, não foi resolvido? Foi um motivo de gratidão, né, Joelma? Eu me lembro que era uma agonia aqui, não era a história do vizinho? Pessoas que moram em prédios e apartamentos, às vezes tem isso, né? E os que moram nas casas também, né? Outra coisa que pode fazer é meditar. Meditar é você passar um tempo lendo a palavra e meditando naquela palavra. O que é que o Senhor quer dizer através daquela palavra que você está lendo, né? E isso vai fazer você entrar no processo de paz. Porque a meditação, ela tranquiliza a nossa mente. Não é, Veridiana? Apesar de você não ser psicóloga. E a terceira parte é a parte desse aqui, gente. É a comunidade, é a comunhão. Não é? Aí, a irmã de Veridiana, que é Fabiana me disse que ela está com um processo depressivo. Então eu disse, Fabiana, não fique chorando sozinha em casa, não. Venha chorar aqui que tem um bocado de ombro acolchoado para você chorar. Ela ainda não veio, né? Ela ainda não veio. Mas eu convido, eu mando a programação... Fabiana, venha chorar com a gente. É melhor você chorar com a gente que você chorar sozinha em casa. Ela tem motivo para chorar. Ela perdeu a mãe. Ela tem motivo para chorar. O motivo dela é legítimo. Mas ela vir para cá não é melhor? Não é melhor se ela estivesse aqui, compartilhando com a gente a tristeza dela, para a gente ajudá-la a sair da tristeza? Então, você participar de uma comunidade, né? Você ter um engajamento, não é, com os irmãos, com as atividades. Isso ajuda muito você a superar a situação de tristeza. Então, isso é uma coisa importante. Tá certo? Então, gente, eu vou fazer uma pergunta.
Como é que você lida com suas emoções difíceis? Essas situações que eu levantei aqui já aconteceram com você? Como foi que você lidou? Né? Foi bem resolvido? Vocês pensem aí. Segunda pergunta. Você já se sentiu longe de Deus numa hora que você estava no aperreio? Você já se sentiu? Como se Deus estivesse longe ou você tivesse se afastado? O que é que diz aquela música? Segura na mão de Deus. Vamos cantar. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Deus está com a mão estendida? Quem é que tem que segurar na mão dele? É ele que tem que segurar na minha mão? É isso, me dá essa mãozinha. Não, sou eu que tenho que dizer, Senhor, segura na minha mão. Não é? Então, isso é você. Quando você se sentir longe de Deus, estenda a sua mão para que Deus possa segurar na sua mão. Aí esse afastamento vai deixar de existir. Você vai se sentir de novo junto dele. Aí a gente vai perguntar, né? Eu estou com uma certa dificuldade com essa geringonça aqui. Tá certo, Paulo? Tá? Isso aí é a invenção de Paulo, viu? Eu já tenho uma facilidade para falar, mas muito bem. Aí a terceira questão. Como é que nós podemos praticar a paz e a gratidão? Como é que nós podemos praticar, né? Então vamos ver 2 exemplos. Primeiro o exemplo do rei Davi. Gente, o rei Davi, ele passou por situações muito difíceis. Porque primeiro Saul, que era o rei, tinha inveja dele e queria matar. Depois Saul morreu, ele foi coroado o rei de Israel. Depois um dos filhos dele se voltou contra ele e queria matar o pai. Né? Absalão, o nome do filho dele. E ele passou por situações muito difíceis. Como foi que ele resolveu? Vamos ver ali. Salmo 42. A gente vai ler esse salmo quase todo, viu? Não é todo não, mas a gente vai ler. Todo mundo vai ler. Vamos lá. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Gente, a história das catadupas é o seguinte, eu não sei se vocês já passaram por isso. Já levaram um sarrabulho de onda, que a onda sai rebolando você assim, você termina na areia, todo cheio de areia no olho, nas orelhas, em tudo quanto é de canto.
E as catadupas passando por cima da nossa cabeça. É isso que ele está dizendo, como se a onda tivesse levado ele de cambulhão e ele, puf, o que foi que aconteceu comigo? O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que ele parou, reconheceu que estava sofrendo, que a alma dele estava abatida, que ele tinha muitos problemas, mas que ele tinha a quem recorrer. Do mesmo jeito que cada um de nós aqui tem a quem recorrer. Está vendo o exemplo que Davi deu? Ele procurou o Deus da vida dele. Vamos ver de novo esse versículo 8 aí. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Gente, você se lembra daquele versículo que diz que as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Ou seja, hoje já se renovaram, amanhã elas vão se renovar. Na terça-feira também, na quarta, na quinta, né? É ou não é? Muito bem. Então, esse foi o exemplo de Davi. Como é que Davi lidou com a tristeza, com a perseguição, com o aperreio que chegou na vida dele? Aqui no Nordeste a gente diz que é aperreio, né? Os aperreios. Então, foi assim que ele fez. Procurou o Senhor. Agora vamos ver como foi que o apóstolo Paulo, coitado do apóstolo Paulo, veja a situação de Paulo. Vamos fazer uma retrospectiva. Paulo, ele era um homem poderoso. Ele era hoje como se fosse um juiz da alta corte. E ele estava perseguindo os cristãos porque ele entendia que aquilo eram blasfêmias contra o Senhor. Ele prendia os cristãos, botava na prisão. E o que foi que aconteceu com Paulo? O Senhor Jesus, jogou uma luz no olho dele que ele ficou na hora cego, não foi? Perdeu a vista. Caiu do cavalo, literalmente, caiu do cavalo, não foi? Então, a partir dessa hora, Paulo deixou de ser perseguidor e passou a ser o quê? Perseguido. E Paulo se transformou no primeiro grande missionário, porque ele saiu andando pelo mundo e implantando igrejas. Paulo era um missionário, ele não era um pastor, não, ele era um missionário. Ele plantava igrejas. Então, Paulo tinha os problemas dele, claro. Ele passou de perseguidor a perseguido. Como é que Paulo resolvia essas questões? Vamos ver ali. Quem vai ler agora vai ser Adriano. Adriano, leia, por favor, esse versículo aí de Filipenses. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Então, vendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo vai dizer agora, tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fortalece? Esse que a gente está agarrado na mão dele, né? Então, Paulo deu um exemplo poderoso. Ele disse que passou por tudo quanto foi de coisa. Ele passou em naufrágios, não foi? Ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi humilhado, passou escassez. Escassez é falta. A Joelma não contou aqui a história do rapaz, né? Que fez aquele canção linda, que ele estava tão coitado que ele tinha que botar valmilha de papelão no sapato, o sapato durar mais um pouquinho, né? Vejam, irmãos, tudo isso o grande apóstolo Paulo passou. E o que ele diz? Tudo posso. Veja só, que coisa incrível. Depois disso tudinho, o que ele diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é incrível uma coisa dessa? Está vendo? Esse é o exemplo que o apóstolo Paulo deixou para nós. Para todos nós. Gente, nós somos protegidos. Sabe por quê? Eu não pedi a Paulo, eu não lembrei na hora, mas no Evangelho de João, vamos fazer uma pequena retrospectiva. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, né? Todos contam as histórias de Jesus, cada um conta de um jeito. Mateus escreveu a história para os judeus, porque ele conta a genealogia de Jesus, ele fala em todas aquelas promessas que tinha a ver que Jesus ia nascer e tal. Aí veio Marcos. Marcos escreveu
o evangelho para os romanos. Então ele conta a história como um historiador romano. Aí veio Lucas. Lucas tinha uma formação grega. Ele escreveu o evangelho, a história para os gregos. E os gregos eram a cultura dominante naquela época, apesar dos romanos serem os donos do mundo. Mas a cultura era baseada na cultura grega. E João, que foi o último, né, que escreveu, muitos anos depois que ele escreveu o evangelho, muitos anos depois dos outros. Porque ele era o mais jovem, ele era um rapazinho quando Jesus chamou ele para ser discípulo. Ele era o caçulinha, né? Ele era feito Bia, era o caçulinha. Então, João, ele escreveu o evangelho para os cristãos, já para os cristãos. Entendeu? São públicos diferentes, a história é a mesma, mas são públicos diferentes. Então, o que é que João conta no capítulo 17? É uma oração, chama-se a oração sacerdotal. Nessa oração, Cristo apresenta a Deus, Pai Todo-Poderoso, nós. Tem um versículo que diz, não peço só por esses, mas por aqueles que hão de crer e que hão de receber. Somos nós, irmãos, nós, esses aqui de carne e osso, cara e dente, nariz para frente, né, como se diz. Cristo, lá, antes dele, ele ir à cruz, ele já estava orando pela gente, por nós. Que coisa linda, né? Ele estava orando não só por aqueles, né, que já eram cristãos na época, mas por aqueles outros que depois iriam ser alcançados pelo evangelho. Veja que coisa incrível, gente. Tudo tem um encadeamento. Então isso é uma coisa muito poderosa. Cristo já estava orando, pedindo ao Pai por nós. Ele diz, não peço que eu os tire do mundo, mas peço que eu os livre do mal. Isso é uma coisa muito linda, né? Então a gente tem, agora a gente tem a faca e o queijo na mão, né? É só cortar e comer, né? Porque tudo que tinha que aprender sobre o assunto, a gente aprendeu hoje. Então, saúde emocional, ela está ensinada, ela está instruída na palavra. Nos exemplos dos santos. A gente escolheu Davi e apóstolo Paulo, porque se fosse para escolher 10, tinha 20 para contar. A gente escolheu um do Antigo Testamento e um do Novo, né? Aliás, não fui eu não, viu, irmão? Isso aqui foi Lucimere que me entregou, viu? Eu estou falando por ela. Então, nós hoje, cada um de nós, é um exemplo para alguma outra pessoa, né? Não é? Cada um de nós. Então, a gente vê, por exemplo, eu digo que Daniel, ele vale por dois diáconos, né? Porque a gente perdeu 2 e ganhou 1, não foi Daniel? Aí ele vale por 2. 2 foram embora para Caruaru e deixaram no lugar, não foi? Então ele vale por 2. Então, cada um de nós tem, você vê, a gente tinha Adriano aqui, trabalhar com a Miriam. Aí papai do céu foi tão bonzinho, mandou Paulo. Agora são 2. Todos 2 Roberto, né? Roberto versus Roberto. Então, nós temos, gente, nós o tempo todo, o Senhor está cuidando, o Senhor está nos livrando do mal, o Senhor está trazendo, não é? A gente, você diga assim, Augusto está ali, ó, cuidando da segurança. Está vendo ali? Todo mundo olha ali para Augusto, olha ele ali. Augusto está ali fora cuidando da nossa segurança. Está vendo? Bendito seja Augusto. E está ali cuidando da nossa segurança, não é? Quando não é ele, é Rogério. Quando não é Rogério, é irmão Abdo. Quando é irmão Abdo, é Laércio. Quando não é Laércio, é Jorge. Sempre tem alguém ali. O Senhor está cuidando. Não é? Eu estou certa? Muito bem, queridos. Então, nós vamos encerrar, não é? Eu vou pedir ao nosso diácono Matias que venha fazer uma oração de encerramento, entregando ao Senhor todas essas coisas que nós aprendemos hoje, porque o Senhor está sempre nos ensinando coisas novas, né? Às vezes não são nem tão novas, é só para recordar, né, Daniel? Eu acredito que todos nós aprendemos alguma coisa hoje, que o Senhor mandou essa mensagem para nós, não foi? Matias, por favor. Fiquemos em pé, irmãos. Graças a paz, né, irmãos? Graças a Deus pela palavra de irmã Isis, uma palavra abençoadora. Nós sairemos daqui abastecidos espiritualmente por essa palavra que preencheu todo o nosso coração. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos na tua presença, em que tua serva trouxe, ó
Deus, ungida pelo Teu Espírito Santo, a Tua palavra para os nossos corações. Que saiamos daqui fortalecidos, para que durante toda a semana, diante de qualquer luta, qualquer adversidade, saiamos vitoriosos em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Sentemos, irmãos.